Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal Mundo Fla Rie, trazendo para vocês mais um corte aqui nesta terça-feira, dia 25 de fevereiro de 2025. Então, se você é novo, já vai deixando seu like, se inscreva, ativa o sino e compartilhe nossos vídeos com seus amigos, galera. Vamos aqui para mais um corte, nação. Seja uma rápida recuperação dentro do possível para o Pablo Maia. Obrigada, Edu. A gente sai de São Paulo e vai para o Rio de Janeiro. O nosso telão já tem o símbolo do Flamengo e o Felipe Luiz, porque ele tem algumas mudanças ou possibilidades para escalar esse Flamengo, com alguns jogadores lesionados que não estão à disposição e também fazendo a conta para o retorno do Pedro Henrique Torre. Exatamente. Tudo bem, Mari? Mais uma vez aí, um beijo para você, abraço aí para todo mundo que está no estúdio também, quem está acompanhando a gente nesse Sport Center. Faz as contas para o retorno do Pedro, como eu disse, até os companheiros do GE deram essa informação, que ele foi reavaliado e aí liberado para fazer treinamentos físicos, né? Ali mais com preparador físico, enfim, iniciar esse processo. O Edu aí, companheiro, falando da questão do Pablo Maia, sempre muito difícil, uma lesão muito grave, lesão de joelho, ligamentar, muito difícil para o atleta, sofre bastante, não só a parte física, mas também mental, é um processo complicado para voltar. Então, Pedro trabalhando demais para retornar a ele sofreu essa lesão no início de setembro do ano passado, uma convocação para a seleção brasileira. Então, um planejamento ali de 8, talvez 10 meses, vai completar 8 meses ali em março, né? Então, seria no finalzinho de março, início de abril, que talvez ele pudesse voltar a jogar até antes do esperado, poderia ser maio. Então, mas vai ser paulatinamente, passo a passo. O Flamengo, mais daqui a pouco, promete divulgar uma nota oficial sobre o assunto. Então, Pedro é mais para frente. E ainda tem a questão de Cebolinha, agora falando mais do fim de semana. Cebolinha e Michael, por exemplo, ficam fora, lesões musculares. O Alexandre, possibilidade de retornar, porque ele já está há algum tempo tratando da lesão muscular também. E aí o Felipe Luiz vai tentando montar o elenco de acordo com essas possibilidades, mas sem dúvida o Pedro retornando ali já de olho, quem sabe no Mundial, seria um baita reforço para a temporada ali para o ataque. O Flamengo que teve o Juninho ali como uma opção, já que o Gabigol deixou o clube. Bom, a gente tem o Pedro por temporada, que aí vai dar para fazer esse comparativo. Óbvio que até é uma sacanagem comparar, sei lá, o que a expectativa em cima do Juninho, como o Pedro trouxe, não tem como. de outro atacante, que assim, o Pedro no Flamengo por temporada é um esculacho, né? A gente está lá desde 2020, 54 jogos, 23 gols, 4 assistências. Não é a dele assistência, mas vamos para os gols. 21, jogou 46 partidas, 18 gols. 59 jogos em 2022, 29 gols. 2023, 61, 35 gols, vai melhorando a sua média. 2024, 43 jogos e 30 gols. Ainda não atuou em 2025. E o que chama a atenção é que assim, ele se lesiona nesse período e quase termina o ano como um dos artilheiros. O artilheiro de temporada, né? O Yuri Alberto só passou ali no finalzinho. Na reta final. Na última curva. O Pedro, sem jogar, sem pisar em campo, defendia o seu... Não é nem o pódio, né? É a primeira colocação na artilharia. O Flamengo tá sentindo falta do Pedro? É bizarro isso, mas... Falar que não, né? Não tá. O Felipe Luiz, ele tá conseguindo ajustar a sua equipe com 2 atacantes, 2 jogadores ali mais móveis. A realidade não tá sentindo, mas o Pedro é jogador de seleção brasileira. A gente tá falando aqui de um cara... A gente, inclusive, falou ontem de seleção muito por conta do Neymar. E é o cara que pode ser, que era a expectativa de ser o 9. E acabou caindo a vaga na ocasião do Igor Jesus, né? Por conta do desempenho que ele teve no Botafogo no passado. E ele se lesiona com a seleção, né? Na seleção, exatamente. De novo, né? Porque lá na época do Fluminense foi a mesma coisa. Mas, assim, no momento não tá, mas é um cara que com certeza fará a diferença. Não tem como, até porque o Pedro é um artilheiraço. Não só do Flamengo, mas também da seleção. Não tá porque o Felipe Luiz encontrou alternativas, né? Mas facilitaria o trabalho dele ter um Pedro. Mas é isso. Eu acho que o mérito é do Felipe Luiz, todo. Porque quando o Pedro tem a lesão, o Flamengo ainda está naquele processo péssimo. Inclusive, para mim,
a lesão do Pedro é a derrocada completa do trabalho do Tite. Porque o Tite não conseguiu ter armas para jogar de outra forma. Ele tinha um 4-2-3-1, a base era o Pedro como pivô, como referência, não tinha outro jogador, tinha o Carlinhos, que com todo respeito tecnicamente não se compara. Nem está mais, não. Exatamente, o Tite não conseguiu arrumar outro jeito de jogar. Exato, e ali toda a situação do Gabigol, enfim, então, o Felipe Luiz é que encontra soluções para o Flamengo trabalhar sem o Pedro, porque precisa trabalhar sem o Pedro, mas a figura do Pedro, a disposição é inegável que, nossa senhora, muda muito o time de patamar. E é muito doido, porque quando a gente não tem muita confiança no técnico, repara, em comentarista, em jornalista, fã do esporte, que é assim, o time tá bom, o cara que tá machucado é bom também, mas aí tem que ver se o cara vai conseguir encaixar. Quando a coisa tá boa, às vezes é bom não mexer. Com o Felipe Luiz não tem essa. Você não discute assim, agora vai ter que encontrar um espaço para o Pedro. Doido. Isso não vai ser uma conversa, vai? Não, claro que não. De jeito nenhum, né? Claro que não. É tirar alguém ali que tá jogando, por exemplo, né? O Felipe Luiz, ele tava jogando com duplas, né? E mesmo assim fazendo lá a movimentação tática que ele faz, mas basicamente dupla. Dupla de volante, dois meias e 2 atacantes. Vai tirar um dos atacantes e vai colocar um cara de velocidade ali por trás dele, continuar jogando. Qual seria ideal? Na minha concepção... Com o Pedro em campo. O parceiro ideal pro Pedro. Então, ficaria Pedro e Bruno Henrique, mas na minha concepção ainda acho que o Luiz Araújo vai tomar essa vaga. Pedro e Luiz Araújo ou Pedro e Bruno Henrique e por trás Gerson e Arrascaeta. É por aí, Mari? O Pedro voltando, ele volta a ser a peça... Volta, indiscutível. Para mim, indiscutível, não tem como. Indiscutível. Precisa acelerar, porque assim, a minha preocupação precisa. Não precisa acelerar, né? Não, já te respondo. Não desespera, precisamos que ele esteja no auge, no Mundial... Não precisa correr com a coisa, a né? questão é que ele, como profissional, a questão é que ele está acelerando o processo porque ele se dedicou, aí, como o Pedro Henrique Torre falou pra gente, ele se dedicou esse tempo todo integralmente a se recuperar da lesão e ele que está acelerando esse processo. Então, ele que já está aí, está tendo a condição física, né, de começar esse recondicionamento físico, mas não tem necessidade absurda do time, do Felipe Luiz, enfim, do elenco, dele voltar antes do tempo que possa prejudicar, porque é muito comum quando tem esse tipo de lesão, né, ligamentar, esse tipo de jogador que é um cara mais pesado, não é nem pesado assim, eu digo de massa, né, um cara muito forte. Então, é muito comum que esse cara, se voltar antes da hora, ele se machuque depois. Então, acho que pode ir respeitando o passo a passo. O corpo dele está respondendo. Isso é importante, assim. Acho que o fato de você acelerar o processo... A gente está falando, inclusive, de um clube responsável, né? Assim, de departamento, de muitos profissionais de um nível altíssimo. O Pedro contribuindo por ser um atleta mesmo, um cara que se cuida. Então, assim, se o corpo está respondendo, isso é ótimo para o Flamengo. Agora, por necessidade... Não existe essa possibilidade. Precisamos dele, então vamos acelerar o processo. Não, o corpo dele está respondendo e isso é ótimo. E eu acho, Pedro Henrique Torre, que ainda tem a questão de um departamento médico que foi reformulado no Flamengo, né? Com o Runco também tomando algumas decisões. Então, assim, até como o Pedro... Fica tudo isso na mesa, né? Fica tudo isso em cima ali sob o holofote, na verdade, para todo mundo observar exatamente como é que isso está se desenrolando. Mas acho que ajuda também o departamento médico ter exatamente isso daí que a Mari falou. Um rapaz que é muito focado, muito concentrado, muito profissional e sedento por recuperação, né? Doido para voltar e trabalhando demais por isso. Os elogios que a gente ouve o tempo todo, que o Pedro é muito interessado o tempo todo, querendo acelerar dentro do possível, não é acelerar de qualquer maneira, dentro do possível, a sua recuperação para, enfim, estar de novo à disposição ali do Felipe Luiz. E o jogador quer jogar, né? Fica com aquela ansiedade de jogar novamente ali e ele está cumprindo os processos ali. E, como eu disse, fica ali em torno de 8, 10 meses, seriam 8 meses em março. Então, talvez ali mais em abril mesmo, talvez ele possa recomeçar e aí fica no banco um pouquinho, vai ganhando uma minutagem e tal, para depois em maio, quem sabe, estar no seu ponto ideal. Não quer dizer o retorno do Pedro, não quer dizer que em abril ele vai estar lá voando de novo, marcando gol de calcanhar de novo, enfim, completamente em forma. Mas aos poucos, ganhando minutagem, e ajuda demais esse momento, o time está muito bem encaixado.
time está muito bem, o Filipe Luís sabendo rodar demais o elenco, adaptar, ter um modelo de jogo, mas roda bem as peças ali no ataque, sabe exatamente quem entra, quem sai, como faz a modificação, não tem uma pressão neste momento, né? Não tem aquele desespero, precisa de jogador, precisa de resultado, isso ajuda também a não ter uma pressão na recuperação do Pedro. Não, assim, a gente está falando do Pedro, mas o nosso Pedro Henrique Torres já trouxe, né? E a gente vai olhar lá a lista de lesionados. Você vai colocar Everton Cebolinha sentindo de novo, né? Michael sentindo de novo, De La Cruz, que não consegue emplacar uma sequência, o próprio Alexandro sentindo. E você, em outros momentos aqui, a gente abria debates, a Mari, que está há mais tempo com a gente aqui no Sport Center, do que você já, assim, de abrir debate sobre a análise do departamento médico do Flamengo. Foi pauta durante muito tempo, né? E que agora a gente está falando de 1, 2, 3, 4. Só no ataque nós estamos falando de 3. Sim. Com o De La Cruz ainda, com o lateral, a gente vai falando de 5, 6 jogadores e o time tela. Quem fez mais gols no ano? Flamengo, 28 o Filipe Luís, pelo menos nesse momento, ele está encontrando soluções. Por exemplo, Varela era muito criticado pela torcida do Flamengo e depois o Wesley passou o carro na disputa entre o Wesley e Varela. O Varela vai pro lado esquerdo e faz jogo bom, sabe? Até nisso o Filipe Luís está dando sorte, porque o Varela, que nem na posição dele, que era pelo lado direito, ele estava desempenhando também, vai pro lado esquerdo, consegue jogar bem. Não tem Varela, não tem Alexandre, o Ayrton Lucas estava machucado, o que a gente faz? Vamos abrir o Danilo da vida, vamos abrir o Léo Pereira, que foi, né? O Léo Pereira abrindo um pouco mais por lá, ou então qualquer coisa faz 3 zagueiros. Então o Filipe Luís, ele vai encontrando solução dentro de um elenco. E aí a gente está falando do elenco do Bahia, a gente está falando do elenco do Bahia, e também o Flamengo que está com um elenco robusto, está com nomes de peso, tanto nos 11 titulares, quanto enfim, nos suplentes lá, né, nos reservas. Então, sim, eu falo que os times brasileiros estão entendendo como jogar o calendário brasileiro. Então, as contratações estão sendo para também, além dos 11 titulares, para compor o elenco e ter trocas fortes. Você não vai cair muito nível. Por exemplo, o Flamengo, em 2024, teve isso, 2023 também, em determinado momento, era a troca por jogador da base, que é o que o Palmeiras está passando. Lohan, a solução... O Wallace que está ganhando agora, o Everton Araújo, sabe? Então, em determinado momento, era a molecada da base que tinha que entrar para resolver. Foi isso, assim durante a Copa América, exatamente. Né? Isso que o Gerson, que pegou o piano, falou, vem cá, dá aqui que eu resolvo. Então, o que o Palmeiras está passando agora foi o que o Flamengo já passou em determinado momento, só que agora o elenco está bem mais robusto. A gente está falando de 4 jogadores do setor ofensivo lesionados, saindo o Gabigol, e a gente está... O Flamengo com opção. Aí entra o Plata, entra o Bruno Henrique, entra o Luiz Araújo. Nem se fala mais no Gabriel. Nem se fala. Não. E não foi um questionamento. Não foi, mas é mérito do Felipe, assim. Mas tá um trabalho orgânico, né? Porque a gente vê como o Boto participa, como, assim, o pensamento é de um Flamengo muito forte durante a temporada. Pedro Henrique Torres, liberado, tá? Obrigada pelas informações. Maravilha. Só queria finalizar, acrescentar também lembrar a frase do Filipe Luís: não vou matar ninguém no Campeonato Carioca. Então, a qualquer dorzinha, a qualquer incômodo, encosta, fica se recuperando e também não tem por que acelerar a volta. O Alexandre está lá, vai cicatrizar até o fim a lesão, não vai ter nenhum tipo de problema. O Juninho teve um edema, está fora há muito tempo. Trauma no Ayrton Lucas, espera bastante, vai esperar a semifinal. Então tem essa questão também. Está esperando bastante, não vai mesmo matar ninguém no Campeonato Carioca. Tá certo, tá com elenco, então também tá com resultado, não precisa ter pressa. Seguimos com informações... Para vocês hoje, preparou um telão com um balanço dos times cariocas até agora. Mas antes, tem uma informação sobre Taça Guanabara, que ia entrar ontem e acabou ficando para hoje, para o Flávio Amêndola explicar para vocês de casa, ou o Fernandão também. Fernandão, está entendendo? Sim, os últimos anos. Sim, as últimas classificações. Então pode explicar para a galera de casa, para poder você não só receber homenagem, mas também a gente ter o prazer de ouvir o doce som da sua voz. GV, é o que o Botafogo tem demonstrado nos últimos anos. Mesmo depois que a SAF chegou, o Campeonato Carioca para o Botafogo ficou sempre um pouco difícil. Porém, a gente não pode usar a exceção como regra, até porque isso seria pouco inteligente da nossa parte, mas no ano passado o Botafogo foi campeão da Taça Rio, né? Foi bicampeão da Taça Rio e teve um ano maravilhoso. Isso não quer dizer que, fazendo a mesma coisa esse ano, só que esse ano nem na Taça Rio ele está,
que aconteça a mesma coisa, até porque são jogadores diferentes. Estava falando das contratações. Quando o Almada chegou ao Botafogo, ele só tinha sido um jogador que participou do Mundial na Argentina, com uma participação mínima, se é que participou, não tenho certeza. Ele era um futuro Messi, poderia ser, mas não tinha feito nada conclusivo em um campeonato de grande validade no mundo. Estava na MLS, ia muito bem, mas ele se validou como jogador decisivo e campeão aqui no Botafogo, isso é legal a gente falar também. E o Santiago vem com a mesma promessa. Isso é legal o Botafogo fazer, só que, vou ser repetitivo, não quer dizer que deu certo com a Amada, que dará com o Santiago. Espero que dê. Eu quero mais que o Botafogo vá muito bem. Santiago é que nacionalidade? Ele é uruguaio. Ele é titular da seleção? Não, mas é convocado com frequência. Tipo Almada na Argentina. É isso aí. E isso também não quer dizer muito, porque o Arrascaeta nem sempre joga na seleção uruguaia. Nem e aqui no Brasil... Não, nunca joga. E aqui no Brasil... parece que odeia ele. Ele jogaria em qualquer time. Acho que até na seleção brasileira. Podemos Seria levantar essa convocado, pauta. pelo menos. Arrasca jogaria na seleção brasileira? Seria convocado seria. certamente. Você que está em casa, pode continuar. Só para a galera tocar aqui, porque está subindo a audiência. Pode falar aí. Arrascaeta jogaria na seleção brasileira ou seria convocado? Diz no YouTube que daqui a pouco eu trato. Segue, Fernandão. Seria convocado também, eu acho, com certeza. Porque nessa posição de meia, a gente tem só o menino Ney, que está voltando a jogar agora, graças a Deus. Tu viu o gol dele? É, pô. Os caras cantaram Bruna Marquezine. O homem levou pro coração e tem. O goleiro tinha nada com isso e pagou o pato. Mas enfim, é bom o Botafogo estar esperto, porque um retrospecto como esse não é muito interessante para uma equipe do tamanho do Botafogo, que você já foi muito bem falando da dimensão do Botafogo aqui, que é muito maior do que qualquer ser humano que possa ter passado por ali ou esteja no Botafogo nesse momento. Ter clareza no que está acontecendo para poder não se repetirem os mesmos erros do passado. São 5 anos seguidos. Não, Em 2022 entrou, é verdade. Bom, vamos fazer o seguinte, então. Vamos começar com o telão do Botafogo, já que a gente está nesse tema, e a gente vai passear por Flamengo, Fluminense, Vasco também. Tem gente chegando. Ô, Botafogo TV, me ajuda. Se não atrasar lá a apresentação dos dois meninos, Natan e Jair, a gente mostra nesse telão ao vivo a chegada desses jogadores. O Jair já até jogou, o Natan tá chegando. Enfim, boas notícias para os botafoguenses. Mas antes, o Flamengo começou 2025 conquistando taças. Foi a Supercopa e foi a Taça Guanabara, e superando marcas com o treinador Felipe Luiz. Antes da reportagem, deixa eu ver uma coisa. Aqui, vamos conferir. Tá aqui a tatuagem na nuca, Felipe Luiz. Pode rodar a reportagem. Uma fase incontestável. O Flamengo de Felipe Luiz tem mostrado que veio para alcançar voos maiores em 2025. Passo a passo, a gente vai conseguindo chegar no nosso objetivo. É claro que o ano só está começando, mas temos muitas coisas ainda para conquistar ao longo desse ano. As ideias do técnico têm sido implementadas rapidamente na equipe, até mesmo para quem chegou no time há pouco tempo. Para os nossos comportamentos, para a nossa atitude, para o nosso comprometimento, e que isso não seja um ponto de chegada, seja uma passagem, porque essa equipe tem muito potencial, mas fica aqui, acho que, a minha colocação de que mentalmente a gente pode crescer muito. O início de Danilo no Flamengo está sendo bastante animador. Começando como opção no banco de reservas, agora ele aproveita as oportunidades no time titular. Felipe Luiz tem conseguido unir o grupo e fazer um elenco que queira lutar em campo. Um time mais ofensivo e também desempenhar o melhor de cada jogador. Tem que ser jogado com prazer, com alegria, e eles estão num momento de confiança muito grande, estão num momento de forma muito bom e se nota dentro do campo, né? Como eles se conectam, como estão essas relações cada vez melhor. Obviamente que temos muitas coisas que ajustar, mas ganhar não é fácil. A fase rubro-negra é tão boa que o número de taças conquistadas neste ano é superior ao de gols sofridos. Em 8 jogos com a equipe principal em 2025, o Flamengo, que ainda não perdeu, sofreu apenas um gol. O time foi vazado justamente no confronto contra o Botafogo na Supercopa. Agora, a missão de Felipe Luiz será diante de 2 clássicos contra o Vasco, para ir em busca de mais uma taça no ano. E vamos corrigir as coisas, os detalhes micro que precisamos corrigir, continuar evoluindo. Eles têm que se exigir cada vez mais, autoexigência, para que a gente possa fazer uma grande temporada. Bom, dizem que o Vene cancelou todas aquelas assinaturas de streaming, porque ele não assiste mais série, mais filmes, mais nada. Ele só assiste as entrevistas do Felipe Luiz.
Ele fica maratonando. Errei? Acertei. Não, você tá certíssima. De verdade. Eu sei disso. Tem sido uma aula assistir as coletivas do técnico Felipe Luiz, inclusive é uma crítica a vários treinadores. Por exemplo, o Abel Ferreira, assistiu o Abel Ferreira depois do jogo do Palmeiras, é um saco, porque ele só reclama e não fala nem um pouco de futebol. Parece que se ele não tiver nada para reclamar, ele vai reclamar de não ter nada para reclamar. Já o Felipe Luiz, ele fala de futebol. E muito pelo contrário, quando ele recebe uma pergunta assim, uma pergunta boa, ele responde, ele não foge, ele não sai pela tangente. E é isso mesmo que você mencionou, Felipe Luiz, é bom você assistir, porque você começa a entender o porquê das escolhas. Você concordando ou não, mas você entende, e você entende ali que o Felipe Luiz, ele é coerente no dia a dia dele, nas escolhas dele, para poder montar a equipe, enfim, montagem de elenco. Então eu acho que todo mundo deveria parar e assistir ao Felipe Luiz na entrevista coletiva. E final de semana tá chegando. Tem mais 2 dias pra brigaiada aqui. Porque é Vasco e Flamengo. O primeiro jogo, o segundo Flamengo e Vasco. 2 não, 3. Não, é porque é ida e volta, né? Não, quarta, quinta e sexta. A gente vai brigar aqui até o jogo. É porque, na verdade, tô esperando que Não, zero briga. ou vocês vão ter que me aturar ou vocês vão me atazanar. Entendeu? Então, tô retirando a sexta-feira. Mas quarta e quinta-feira, vocês vão sair no pau. O pau vai começar agora. Esse jogo, ô Lucas Pedrosa, ele vai ser no estádio Newton Santos, lá na minha casa. Eu vou ter que trabalhar, isso? Vamos lá. Tu vai me botar pra trabalhar sábado de carnaval, ô Lucas Pedrosa? Não tá garantido ainda. Segura a tua escala. É o seguinte, quando a comissão técnica, a diretoria do Vasco, os jogadores saíram de São Januário após a vitória contra o Botafogo, e obviamente o Vasco queria jogar em São Januário, porque na minha visão é um absurdo São Januário não poder ser utilizado, porque o BEP não garante a segurança lá. Os jogadores entenderam que jogar em São Januário seria a primeira opção, e a diretoria e a torcida do Vasco, porque é uma vantagem de mando, já que o jogo é ida e volta. São Januário não é possível por tudo que a gente já falou aqui. Então, no domingo à noite, estava decidido que ia ser no Maracanã. 2 jogos no Maracanã. Na segunda de manhã eu conversei com pessoas da diretoria também, a tendência era Maracanã, até que na parte da tarde foi levantada a possibilidade do Newton Santos, da diretoria, com a comissão técnica e também com os jogadores. E esses jogadores, alguns se manifestaram a favor do Newton Santos, outros não deram opinião, outros preferiam o Maracanã. Então, o que eu soube? Que a diretoria do Vasco, a princípio, no fim da noite, tinha uma posição de vamos escutar os jogadores e entender o que eles vão falar. Até porque ontem o Vasco estava de folga. Isso foi falado em troca de mensagens e numa conversa muito mais informal. Hoje o Vasco se representa na parte da tarde e vai ser definido, o martelo vai ser batido, se o jogo vai ser no Newton Santos ou no Maracanã. Se você quiser saber minha opinião, eu posso dar também. Eu quero saber a opinião dos dois. Vamos lá. Eu vi que tem uns torcedores que ficaram bravos. Antes eu posso trazer o lado do Flamengo? Isso, boa. Porque é melhor, porque aí a gente dá a nossa opinião em cima dos dois lados. O Flamengo não é contra essa ideia. O Flamengo só acha muito difícil a PM autorizar por se tratar de um jogo de altíssimo risco. Estamos falando de 2 torcidas que têm uma rivalidade enorme e a gente sabe como é a segurança, difícil a segurança lá no Newton Santos. O Flamengo acha difícil a PM autorizar. No Newton Santos. Outro ponto que dirigentes me falaram foi o seguinte, acharam incoerente, porque o Felipe Coutinho, um dos principais jogadores do Vasco da Gama, veio publicamente reclamar da grama sintética. E aí o Vasco da Gama, a diretoria, vai levar justamente um jogo para um gramado de grama sintética, que é, no caso, o Newton Santos. Então, oficialmente, o Flamengo não se manifestou e não é contra, mas acha difícil a PM autorizar e acha incoerente por conta disso, porque um dos principais jogadores do Vasco é contra a grama sintética e o Newton Santos possui esse terreno. Opinião agora, tá? Informação foi dada. Agora vamos ver se o pau vai torar. Opinião do Lucas Pedrosa. Acho que não, pela cara deles eles não vão discordar. Não, muito pelo contrário, até porque eu conheço o meu companheiro Veni. É o seguinte, pra mim não há nenhum argumento plausível que faça o Vasco mandar o jogo no Newton Santos em relação ao Maracanã e isso seja positivo. Primeiro ponto. A torcida do Vasco não é identificada com o Newton Santos. A torcida do Vasco não tem costume de ir ao Newton Santos. A torcida do Vasco e o Vasco dentro de campo contra o Flamengo, num gramado sintético que deixa o jogo mais rápido, não tem vantagem de nada. O time do Flamengo é mais veloz e mais qualificado para jogar em um campo veloz do que o Vasco da Gama. E tem um outro ponto que para mim é o mais importante,
que além dessa discussão do Felipe Coutinho, que é um dos líderes contra o gramado sintético, ele é um dos líderes, ele não é um jogador que apoiou, ele é um dos líderes contra o gramado sintético, mas que na minha visão é muito importante da gente citar aqui. O retrospecto do Vasco não é ruim contra o Flamengo, no Newton Santos, no Maracanã ou em São Januário, é ruim em todos os estádios, porque hoje, infelizmente, nos últimos 6, 7 anos, o Flamengo tem uma equipe muito superior ao do Vasco da Gama, então não importa o campo. O que, na minha visão, mais pega é rasgar a coisa mais gostosa que existe no futebol carioca, que é o Vasco e Flamengo dentro do Maracanã. Ah, porque o Flamengo joga sempre no Maracanã. Ok, o Vasco também sempre jogou no Maracanã e sempre conseguiu bater de frente com o Flamengo na sua história. Ultimamente, recentemente, realmente está complicado pela discrepância dos elencos. Mas os jogadores usarem a chegada ao Newton Santos, a mudança para o Newton Santos como algo que vai desfavorecer o Flamengo por tirar eles da zona de conforto, para mim, é uma utopia também. Porque o Vasco vai sair da zona de conforto também. O Vasco não joga no sintético, o Vasco não treina no sintético. Pelo contrário. Então, assim, você está rasgando a história do futebol carioca, você está tirando a oportunidade desses torcedores, inclusive, que estão muito mais habituados aí ao Maracanã, que tem um melhor acesso, que tem ruas mais largas, que tem segurança, que tem uma acústica melhor, que é um estádio melhor, é um palco melhor, com todo respeito ao Newton Santos, que eu sempre prego esse respeito. Não acho o Newton Santos ruim, muito pelo contrário. Eu já ia te perguntar. Mas Vasco e Flamengo é Maracanã. Assim é a história do futebol carioca. Se o torcedor do Vasco ou se os jogadores do Vasco estão receosos porque lá é a casa do Flamengo, sabe o que tem que acontecer? Todo mundo se mobilizar para jogar 50-50, para comprar o ingresso, para lotar o estádio, que seja 60-40, mas que a torcida vá e compareça. Tem uma mobilização da torcida, dos jogadores, do clube, para comparecer ao Maracanã, que é o palco principal do futebol brasileiro, um dos maiores do futebol mundial e também sempre foi o palco do Vasco e Flamengo. Então, para mim, trocar para o Newton Santos para tentar causar algum tipo de desfavorecimento ao Flamengo é um apequenamento da própria história do futebol carioca e da própria história do Vasco. O Vasco não precisa disso. O Vasco tem que jogar no Maracanã. Essa é a minha visão. Olha, eu concordo com o Pedrosa, vamos ver a opinião do Vene. Eu também acho que a gente sempre fala aqui, a gente sabe que hoje quem cuida do Maracanã, né, de forma de frente, é o Flamengo e o Fluminense, eles têm esse cuidado. Mas a gente entende também que o Maracanã sempre foi, sempre, sei lá, o palácio do futebol, é o estádio que recebe e é a casa de todo mundo. Vamos relembrar o Botafogo quando jogou contra o Criciúma lá no Maracanã no ano passado e todo mundo se sentiu em casa, pessoas resgatando memórias, porque o Maracanã foi e é palco sempre do futebol carioca. Então eu não consigo também entender uma estratégia positiva em tirar o Vasco do Maracanã, que também é dele, eu digo num sentimento sendo do Vasco, para tirar o Flamengo da zona de conforto e também tirar o Vasco da zona de conforto, porque o estádio Newton Santos não é a casa do Vasco. E olha, para quem pode se sentir ofendido, a gente brinca, mas nenhuma fala do Pedrosa quer desprezar o estádio Newton Santos ou qualquer coisa parecida. Até porque o retrospecto do Vasco é muito positivo no estádio Newton Santos. Eu sei que as últimas vezes que o Vasco jogou lá, eu sempre trabalhei, né, como locutora pro Vasco, e o Vasco sempre se dá muito bem, tem um bom aproveitamento no estádio. O que a gente está falando aqui é muito mais do que isso. É falando de Maracanã. Vene Casagrande, qual é a sua opinião em relação a isso, Vene? Enquanto o Pedrosa falava, enquanto você falava, eu estava buscando entender um motivo para o Vasco da Gama tirar esse jogo do Maracanã e levar para o Newton Santos. É fazer o quê? Desfavorecer o Flamengo, mas você também vai desfavorecer os seus jogadores. Você, na verdade, você vai ajudar o Flamengo, porque num terreno de grama sintética, o jogo vai ser mais rápido, o que o técnico Felipe Luiz prefere 1000 vezes. E será um jogo disputado em campo neutro para os dois. Não vai ser nem nada benéfico para o Vasco da Gama. Não faz o menor sentido a diretoria do Vasco ou os jogadores quererem levar esse jogo para o Newton Santos. Para o Flamengo vai ser melhor ainda. É por isso que o Flamengo não é contra. É óbvio que a preocupação do Flamengo é muito mais a segurança. Acabei de trazer aqui os argumentos. Por conta disso, briga. Lá é muito mais difícil fazer segurança. Estamos falando de um sábado de carnaval. Isso também tem que ser levado em consideração. Então, para o Flamengo, se esse jogo fosse no Newton Santos, seria melhor para o Flamengo. Eu acho que o Vasco sairia perdendo nessa situação. E eu acho que esse jogo deveria ser no Maracanã, tanto o jogo de ida quanto o jogo de volta. Estamos falando de um palco maravilhoso. E outra, na última entrevista coletiva, o Felipe Luiz disse que o gramado do Maracanã melhorou. O gramado não está ruim atualmente. Ele vai ficar ruim com a quantidade de jogos que o estádio vai receber da dupla Fla-Flu. Agora, esse jogo, eu acho que deveria acontecer no Maracanã. E se for levado para o Newton Santos, quem vai se sair melhor nessa história toda vai ser o próprio Flamengo. Porque eu acho que a torcida vai comparecer do mesmo jeito, assim como a torcida do Vasco da Gama vai comparecer do mesmo jeito. Agora, estamos falando... Esse que é o ponto. Você acha que não?
Não vai. Eu acho que a torcida do Vasco não vai comparecer cara. do mesmo jeito. A torcida vai comparecer, mas não é do mesmo jeito. Ah, tá. Entendi o que você tá querendo dizer. Vini. Não, o Flamengo também. Por hábito, mas o Flamengo, a torcida do Flamengo, geralmente, tá empolgada ela agora, é maior. né? Tá empolgada. Não, tá empolgada, é o momento normal. do time, é o favorito, é o amplo favorito. É o amplo favorito. Qual era a chance do Vasco nesse jogo? É lotar o Maracanã, o seu lado, colocar 40, 60, 50, 50. 10, no Newton seja que Santos, for. que tem até uma divisão que